Excelente. Então, vamos dar continuidade. Já está gravando? Já. Ok. Então, vamos dar continuidade à nossa terceira edição, no ano de 2024, do Fórum de Discussões para Assistência à Mulher nos Diferentes Ciclos de Vida. Lembrando que é uma iniciativa da Coordenação da Saúde da Mulher, o professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor doutor Edmundo Chada Baracá, e de toda a área técnica do governo do estado de São Paulo, além das articuladoras da saúde da mulher. E neste fórum de discussão para assistência à mulher nos diferentes ciclos de vida, nós hoje temos como palestrante o professor doutor Luciano Gibran, que ele é médico assistente da divisão de ginecologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, chefe do setor de dor pélvica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que hoje vai discursar a respeito de endometriose nos diferentes ciclos da vida da mulher. Muito obrigado mais uma vez, doutora Isabel Sorpreso, que é uma professora muito importante para a nossa Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agradeço também, em nome do professor Edmundo Baracá, por ter me acolhido sempre na instituição. E será um prazer falar um pouquinho, vou compartilhar minha tela sobre endometriose com vocês. Vamos lá. Endometriose nas diferentes ciclos de vida da mulher. Compartilhado aqui para mim. Perfeito. Vou começar com conceitos fundamentais em endometriose. Portanto, a endometriose ela é uma doença inflamatória, né? Uma presença de um tecido fora do lugar. E esse tecido, no caso, é o endométrio. É um tecido que abriga o útero, que forra o útero por dentro para que a mulher possa engravidar. É fundamental o endométrio no ciclo reprodutivo da mulher. Então, é muito importante termos esse conhecimento que o endométrio é bom. Ele não é um tecido ruim, porque as mulheres que têm endometriose começam a achar que o endométrio não é bom. Então, a mulher precisa do endométrio para ter filhos. Só que, infelizmente, em 10% das mulheres em idade reprodutiva, o endométrio é encontrado fora do útero. Ele deveria estar apenas dentro do útero e ele é encontrado fora do útero. E ao se depositar fora do útero, ele acaba sobrevivendo, vamos dizer assim, ele começa a criar novos vasos, nervos e desperta uma reação inflamatória crônica. E isso leva a um quadro de dor pélvica e infertilidade, e a endometriose é a principal causa de dor pélvica crônica e infertilidade nas mulheres, podendo atingir uma estatística de 35% a 50%. No mundo, estima-se 176 milhões de mulheres com endometriose e no Brasil, cerca de 6 milhões de mulheres com endometriose possam ter o acometimento por essa afecção. Ela se apresenta de duas formas, a endometriose. A endometriose ovariana é aquela que acomete os ovários, pode ser o ovário direito ou o ovário esquerdo, ou ambos, como nesta imagem. E a endometriose peritoneal, que pode ser na sua forma superficial, como a imagem da esquerda, ou a sua forma profunda, como a imagem da direita. A endometriose profunda é considerada a forma mais grave da doença e, para que ela seja profunda, por definição, ela deve ter uma profundidade maior do que 5 milímetros em direção ao retroperitônio. O peritônio é um tecido que reveste a cavidade abdominal por dentro e dentro da estrutura da cavidade peritoneal nós temos alguns órgãos, como o útero, o ovário, o intestino, o fígado, estômago, e atrás do peritônio, no que nós chamamos de retroperitônio, nós temos veias, artérias, nervos, ureter,
rins. Então, nosso abdômen tem essa divisão de órgãos intraperitoneais e retroperitoneais. Então, a endometriose profunda, ela começa intraperitoneal e se dirige para dentro do peritônio e se torna retroperitoneal também. Quando ela atinge mais de 5 milímetros na parte retroperitoneal, chamamos isso de endometriose profunda. A endometriose profunda de intestino é considerada a forma mais grave da doença. Ela chega a acometer 8 a 12% das mulheres com diagnóstico de endometriose. E o grande problema dela é que ela pode causar uma obstrução intestinal, porque além de glândula e estroma endometrial, o nódulo de endometriose profunda, ele é também caracterizado pela presença de fibrose. E essa fibrose é dura. E essa estrutura que os senhores estão vendo ali no meio da tela, essa parece um gomo de tangerina, numa comparação meio grosseira, mas de qualquer maneira é o que lembra, ela é extremamente dura. Então, esse vãozinho que tem ali no meio era o que tinha de espaço para a passagem das fezes em direção ao ânus. Então, é um grande problema quando a mulher tem uma endometriose com essas características, porque ela pode evoluir com um quadro de obstrução intestinal, que é um quadro de altíssima gravidade. Portanto, a endometriose é, sem dúvida, a principal causa de dor pélvica e infertilidade nas mulheres e hoje também representa o maior pesadelo da mulher jovem, adulta jovem, na sua faixa etária dos 30 anos, ela começa a ficar hoje preocupada com essa condição. Falando de ciclos de vida, vamos começar, obviamente, pela adolescência, porque a endometriose não acomete a infância, então vamos direto para a adolescência. Quais são os fatores de risco para a endometriose na adolescência? Nesse estudo com 900 pacientes, observou-se que a menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação, quando acontece muito cedo, é um fator de risco para a endometriose. As meninas jovens, adolescentes, que têm uma dismenorreia, ou seja, cólica menstrual muito forte, acabam descobrindo futuramente que têm endometriose. Meninas com parentes de primeiro grau com endometriose, ou seja, mãe com endometriose, têm mais chance de ter endometriose. Malformações congênitas, não só a mãe, né? Irmã, prima, parente de primeiro grau, né? E malformações congênitas. Existem algumas malformações do aparelho reprodutor feminino que dificultam o escoamento da menstruação e elas acabam menstruando de forma retrógrada com mais intensidade, o que propicia a endometriose também. Nesse outro estudo, com 880 adolescentes, das quais 70% sofriam com cólica menstrual e 75% com dor pélvica, descobriram um diagnóstico de 62% de endometriose na adolescência, o que chama muito atenção pelo número elevado de estatístico, né? Essa pergunta é muito interessante. A endometriose na adolescência é limitada a uma doença em estágio inicial? Primeira coisa que nós temos que entender é que, mesmo que a adolescente tenha um grau, um nível de endometriose, porque ela é classificada em nível 1, 2, 3 e 4, onde o nível 1 é chamado de nível mínimo, classificação mínima. 2, leve. 3, moderada. E 4, severa. As meninas que têm endometriose nível 1, ou seja, mínima ou leve, né, nível 1 ou 2, elas também podem ter dores muito fortes. Então, não há uma relação da dor com o nível da classificação da doença. O que foi encontrado nesse estudo? 60% das adolescentes tinham endometriose estadio nível 1 e 2 e 40% 3 e 4. Destas, todas, né, de 100%, 10,9%, ou seja, 11% tinham a forma profunda da doença. Então, a adolescente não é poupada da doença, infelizmente, ela também está dentro do escopo do especialista avaliar a menina que sofre de dor e pensar
em endometriose em primeiro lugar. Aqui num estudo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nós tivemos essa análise com 21 adolescentes, onde a idade média do diagnóstico foi aos quase 18 anos, o tempo do diagnóstico levou quase 3 anos, a idade no início dos sintomas foi em média aos 15 anos, e com relação aos locais de doença, o ovário acometido em 38%, peritônio superficial 47% e a doença retrocervical em 23%, aquela que fica atrás do útero, geralmente no ligamento útero-saco. Então ficam algumas perguntas. Como diagnosticar a endometriose? Como controlar a dor da paciente com endometriose? Devo operar? Como prevenir o avanço da doença? É possível prevenir a infertilidade? Então, todas essas perguntas ficam em suspense principalmente quando se faz um diagnóstico na adolescência. E esse é um grave problema, a questão da infertilidade, porque o excesso de diagnóstico e no momento muito precoce da vida da adolescente pode gerar um estresse tanto na família quanto na própria adolescente, porque ela vai ler no Google e vai descobrir que a endometriose é a principal causa de infertilidade. E ela pode acreditar piamente que ela não vai conseguir engravidar porque fez um diagnóstico de endometriose. E muitas vezes é uma endometriose sutil que não requer todo esse desespero e a menina já fica desesperada. Então temos que ter muito cuidado para não gerar esse tipo de pânico nas adolescentes. Segundo o guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, na ESHRE, o que é recomendado? O tratamento empírico para a dor. Tratamento empírico é aquele que você não tem um diagnóstico definitivo, mas você tem muitos indícios de que se trata daquele tipo de doença. Então, para quando a paciente tem suspeita de endometriose, principalmente nas adolescentes, é recomendado o tratamento empírico, ou seja, as pílulas anticoncepcionais e os anti-inflamatórios. Primeiro, obviamente, deve-se excluir outras causas de dor, e esse tratamento empírico, mesmo sem ter um diagnóstico definitivo, ele acaba contribuindo para o atraso do diagnóstico. Então, o diagnóstico muito precoce pode gerar pânico e o atraso do diagnóstico também não é uma boa coisa, para vocês verem como a gente fica numa situação de impasse, né? Então, não é bom nenhuma coisa nem outra. As pílulas anticoncepcionais hormonais, qualquer uma delas, qualquer tratamento hormonal tem a mesma resposta. Elas minimizam sintomas de dor associados à endometriose. Ainda temos os anti-inflamatórios não hormonais e os analgésicos como uma ótima opção para o tratamento da dor causada pela endometriose. Entendam que, quando eu falo de tratamento clínico, eu não estou falando que eu vou dar uma pílula anticoncepcional para uma paciente e ela vai deixar de ter endometriose. Eu estou dizendo que ela vai melhorar os sintomas da doença. Ela não deixa de ter a doença. Muito pelo contrário. Nesse estudo que pergunta, o tratamento hormonal, né, de supressão hormonal, previne a progressão de endometriose nas adolescentes? E o que nós temos aqui nesse estudo publicado pelo professor Charles Chaperon, que é o professor titular da Universidade de Paris, na França? Ele diz que eles estudaram 566 pacientes sem endometriose e 410 pacientes com endometriose. E qual foi a descoberta? Que usuárias de anticoncepcional desde a adolescência tinham maior incidência de endometriose na terceira década de vida, principalmente a forma profunda, com resultados estatisticamente significativos. Ou seja, o anticoncepcional não impediu que elas progredissem, que a doença progredisse e elas se tornassem pacientes com endometriose mais avançada. Então, o uso prolongado de anticoncepcionais orais melhora os sintomas de dor, mas não impede a progressão de endometriose. Isso é fundamental.
E as pacientes passam anos sem o conhecimento e a progressão da doença quando estão em uso de anticoncepcional. E vai reencontrar os sintomas de dor quando interrompe o tratamento, o uso de anticoncepcional, para tentar engravidar. E depois de 3 meses, mais ou menos, que o anticoncepcional passa totalmente o efeito dele, ela começa a sentir aquelas cólicas absurdas e tem a dificuldade para engravidar. E nesse momento começa-se a investigação e descobre que ela está com bastante endometriose dentro da barriguinha. Então, isso acontece por volta da terceira década da vida, que as mulheres hoje não querem mais ter filhos antes dos 30 anos. Em média, as mulheres hoje têm filhos entre 30 e 35 anos, e é o momento em que se tem feito o maior diagnóstico de endometriose atualmente. Então, esse estudo publicado numa revista de pediatria, falando sobre endometriose em adolescência, publicou algumas regras práticas para a paciente com endometriose. Nunca subestime a dor. Então, o profissional de saúde não deve subestimar a dor. Aquela história de cólica é normal, quando casar, sara, quando tiver filho, sara, isso não pode mais ser dito por ninguém, nem pela família e nem pelo profissional de saúde. Sempre considere a endometriose como a principal causa de dor pélvica cíclica, ou seja, aquela dor que acontece no período menstrual e que, passando a menstruação, a dor melhora espontaneamente. Faça anamnese detalhada antes de tomar conduta clínica ou solicitar exames. Quais são os exames que fazem o diagnóstico de imagem da endometriose? A ressonância magnética de pelve, que é um exame caro, e a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Porém, ambos são operadores dependentes, ou seja, o profissional de imagem, o radiologista que está realizando o exame, deve ter um expertise em endometriose, senão ele não consegue fazer o diagnóstico. É difícil ver a endometriose num exame de imagem, seja ele ressonância ou ultrassom transvaginal. Então, nós também nos deparamos com esta dificuldade. A quantidade escassa de profissionais que têm experiência em diagnosticar endometriose, seja por qual método for. Trate a dor com medicação hormonal, pílulas combinadas ou progestagenes isolados, e analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. Então, sempre a recomendação é essa. A menina adolescente está com dor, o tratamento em primeira linha é hormonal. É anti-inflamatório e analgésico, não é cirúrgico. E o mais importante de todos, programe visitas frequentes para segmento. É importante alertar a menina que ela deve frequentar o consultório do ginecologista todo ano para que ele descubra como está indo, se ela está tendo evolução, se ela está com dor, se a dor está acontecendo mesmo em vigência do uso da pílula, para que ele possa pensar em fazer algum exame de imagem para observar a progressão da doença. Na mulher adulta é aquela que resolveu ter filho, e aí se depara com a infertilidade causada pela endometriose. E por que a endometriose causa infertilidade? Por alguns motivos. As causas anatômicas relacionadas às aderências, porque ela é uma doença inflamatória, e essa inflamação causa bastante aderência na pelve. Também causa distorções da anatomia, ela gruda tudo lá dentro, para falar bem a verdade, e obstrução tubária. Observem esta imagem. Essa é uma imagem de um intestino grudado no ovário, que está grudado na parede posterior do útero. Isso impede com que a tuba uterina fique na sua posição correta. Também esta outra imagem mostra uma alteração de retração do útero para numa posição de retroflexão, porque havia uma endometriose lá atrás no ligamento uterovário, que também enrolou a tuba uterina direita e esquerda, bloqueando os ovários
Enfim, são situações de difícil condução. E essa outra imagem também que os senhores podem ver a quantidade de aderência que tem nessa pelve. O intestino grudado no ovário, na parede posterior do útero, é difícil até de entender o que é o que em algumas situações quando a gente entra numa cirurgia de endometriose. Então, uma pelve como essa, ela dificilmente permite que uma mulher engravide espontaneamente. Além disso, tem as causas funcionais, que são alterações peritoneais, endometriais e ovarianas. As alterações peritoneais são associadas a mudanças da característica do fluido peritoneal. Quando a mulher ovula, quando a mulher tem a relação sexual, há uma dificuldade do espermatozoide fecundar o óvulo por uma alteração inflamatória diversa, diversos estudos mostrando a dificuldade que o espermatozoide tem de fecundar um óvulo quando uma pelve está cheia de endometriose. Além disso, existe a causa endometrial, que também está relacionado a um processo inflamatório, produção de prostaglandinas, ativação de fator esteroidogênico no endométrio e de aromatase, ou seja, o endométrio fica diferente e não consegue permitir a nidação, né? Ele faz uma resistência à progesterona e, com isso, alteração do peristaltismo, do miométrio, e, enfim, dificulta que o embrião, se ele conseguir se formar, faça a sua nidação, queria usar uma palavra mais simples, que ele se faça sua aderência na parede do útero, né, que ele se implante na parede do útero, no endométrio, para que ele possa evoluir a gravidez de forma habitual. E as causas ovarianas, porque quando o endometrioma ovariano, que é o cisto de endometriose, que nós chamamos de cisto de conteúdo achocolatado, ele cresce dentro do ovário e chega a atingir grandes dimensões, 10 centímetros, 20 centímetros às vezes, ele promove uma redução da taxa de ovulação espontânea. Além disso, tem todo o processo inflamatório em volta do ovário, dificultando o processo de fecundação. E a presença do cisto dentro do ovário, levando uma expansão, causa um dano mecânico no ovário sadio adjacente ao cisto. E isso causa um distúrbio de vascularização ovariana, e isso causa uma diminuição da capacidade da mulher de ovular. Então, é importante a gente entender que nas mulheres que têm endometriose e infertilidade, que o anticoncepcional ou qualquer outro medicamento hormonal são efetivos apenas para alívio da dor. Não há nenhuma evidência científica em relação ao aumento da taxa de fertilidade. Eu sempre recebo aqui no meu consultório pacientes que estão tomando alguma medicação hormonal por um determinado tempo, porque disse que o médico ou a médica recomendou que ela tomasse aquela medicação por conta da endometriose, que depois que ela parasse, ela iria conseguir engravidar espontaneamente. Ou seja, como se o remédio fosse tratar a doença e depois de tratada ela ia conseguir engravidar. Isso não é um fato e isso não deve ser feito. Então, o guideline, novamente, da ASH, com nível de evidência A, não há benefício de tratamento clínico para mulheres com endometriose associado à infertilidade. Então, quando eu devo operar a endometriose? Pacientes que têm dor e querem engravidar, eu devo operar, porque se ela tem dor e não quer engravidar, eu posso tratar com medicação hormonal. Mas se ela está querendo engravidar desde já, eu não posso tratar com medicação hormonal, porque todas as medicações hormonais têm ação anticoncepcional. Então, eu tenho que, para melhorar a taxa de gravidez, para que eu possa melhorar o quadro de dor e aumentar as chances dela engravidar, eu preciso fazer uma cirurgia laparoscópica. Paciente sem melhora com tratamento clínico, mesmo que não esteja desejando engravidar no momento. Isso vai desde a adolescência até seja quando for. Por quê? Ela está com dor. Eu entro com tratamento clínico para melhora da dor e ela não melhora, minha única alternativa é o tratamento cirúrgico. E pacientes que não têm dor, estão tentando engravidar e fizeram fertilização in vitro 1, 2, 3 vezes e não conseguiram engravidar.
e é conhecido o diagnóstico, sabe que ela tem endometriose, porque algumas mulheres têm endometriose e não sentem dor. Então, nesse caso, você indica fertilização in vitro, porque a cirurgia é para tratamento de dor. E aí ela vai lá, faz a fertilização in vitro e não engravida. Aí a gente está autorizado a operar, tirar a endometriose para tentar aumentar as taxas de resultado positivo da fertilização in vitro. Então, também essa avaliação aqui de tratamento cirúrgico, né? Porque como nós falamos, né? O tratamento cirúrgico da endometriose é para mulheres que sofrem de dor. E as mulheres que não sofrem de dor devem fazer fertilização in vitro. Mas esse guideline, esse estudo resolveu, essa meta-análise, na verdade, resolveu avaliar o que acontece quando você opera a paciente mesmo sem dor e que está com dificuldade para engravidar. No guideline europeu, da Sociedade Europeia, o benefício é limitado, a cirurgia é recomendada. Na sociedade americana, tem um benefício pequeno, mas a cirurgia é recomendada. E na Royal College, que é da inglesa, demonstrated benefits, também os benefícios foram demonstrados e a cirurgia foi recomendada. Então, fica essa situação, opera ou faz fertilização in vitro, e aí isso acaba ficando por conta da escolha do próprio profissional que está acompanhando. Ambos os tratamentos acabam tendo benefício para as mulheres que estão tentando engravidar. A cirurgia apresenta uma taxa de gravidez de 24% a 54%. Mas aí nós nos deparamos com um outro probleminha. O problema que se chama o cirurgião que vai operar a paciente. Os resultados são completamente diferentes nos cirurgiões menos experientes e nos cirurgiões mais experientes. Então, existe um outro problema que é a doença é recorrente ou a doença é persistente. O que é uma doença persistente? A paciente tem endometriose e eu dou para o meu residente operar. O meu residente não tem uma expertise muito alta para operar endometriose. Ele vai, tira uma porção, uma quantidade de endometriose, mas ela continua com endometriose porque ele não consegue tirar toda a doença. Ele não consegue fazer uma cirurgia ótima. Ele faz uma cirurgia moderada, vamos dizer assim, ele tira 50%, porque é muito difícil operar endometriose. Ela está grudada no intestino, ela está grudada no ureter, ela está grudada no nervo hipogástrico, e os médicos ficam com receio de causar um dano, né, nessas estruturas e gerar uma sequela para o paciente. Então, às vezes, chega a paciente aqui no meu consultório e ela já foi operada o ano passado por outro profissional, e aí ela descobre que a gente faz, ela está morrendo de dor, não está bem, a gente pede exame, está lá cheio de endometriose, e ela fala assim, mas doutor, o médico que operou não tirou tudo. Não, bem, é bom, às vezes é bom, porque você tem que entender que às vezes, na tentativa de tirar tudo, acaba causando um dano. Então, se a pessoa não tem muita experiência, é melhor ela parar antes mesmo para não causar nenhuma sequela. Então, fica essa situação da dificuldade técnica que é a cirurgia de endometriose. E isso se repercute em várias situações. Recorrência de dor, pacientes submetidos a uma segunda laparoscopia, 37% de lesões na mesma localização, ou seja, porque ficou doença lá e a doença acaba crescendo a partir daquele que sobrou. É como você podar uma planta. Às vezes não, quando você poda uma planta, ela cresce até mais bonita, ela fica até mais vigorosa depois que você faz a poda. E a endometriose também tem estudos que mostram isso. Em cirurgias incompletas, depois que você mexe na lesão e tira uma parte dela, ela volta com uma força maior, porque você dá start a algumas citocinas, alguns componentes celulares que fazem com que a doença cresça com uma velocidade maior. Então, é muito delicada essa situação. Com relação à taxa de fertilização in vitro, nós temos ótimos resultados também
para mulheres com dificuldade para engravidar devido à endometriose. Né? Eu tenho aqui esse estudo, que é um dos maiores que tem realizados, né, sobre isso, e mostra que mulheres na mesma faixa etária, sem diferença significativa de faixa etária, com um tempo de infertilidade semelhante, que isso também faz diferença para os estudos, também é um viés quando o tempo de infertilidade é díspare, né? E elas mostraram a taxa de gravidez, tudo isso mulheres com endometriose, comparado com esse terceiro grupo aqui, que são mulheres sem endometriose, tá? Então, a primeira coluna é endometriose grau 1 e 2, a segunda coluna é endometriose grau 3 e 4, e a terceira coluna, mulher sem endometriose. Na primeira coluna, você observa uma taxa de gravidez, ó, pregnancy rate, de 36%, que foi submetida à fertilização in vitro. Na segunda coluna, endometriose mais avançada, grau 3 e 4, uma taxa de gravidez de 33%. E na terceira coluna, mulheres sem endometriose, uma taxa de gravidez de 34%. Ou seja, não houve diferença significativa entre os três grupos. Ou seja, a fertilização in vitro, ela é efetiva, sim, para a mulher engravidar. O grande problema é quando a mulher tem o endometrioma ovariano. Olha a diferença que o estudo mostrou. A taxa de gravidez na mulher sem endometrioma, 40%, e na mulher com endometrioma, que é o cisto de ovário de endometriose, caiu para 26%. Então, o endometrioma é um grande fator de prejuízo para a mulher que está tentando engravidar. E, mais uma vez, esse outro estudo muito interessante foi avaliar a taxa de gravidez em mulheres com endometrioma ovariano que foram submetidas a uma laparoscopia para tratamento do endometrioma ovariano com cirurgiões experientes comparado a cirurgiões sem experiência. E qual foi a taxa de gravidez? No cirurgião sem experiência, 9,3%. No cirurgião experiente, 32,9%. Então, a maneira como se opera, o modo, a experiência do cirurgião, a capacitação técnica desse cirurgião vai fazer diferença nas taxas de gravidez, na melhora do quadro de dor e na incidência de recorrência de doença, que nós não chamamos mais de recorrência, e sim de persistência. Então, o efeito da cirurgia na função ovariana. Cirurgia para tratamento do endometrioma só deve ser indicada quando estritamente necessária. A gente não gosta de mexer no ovário, porque a cirurgia de endometriose ovariana, já mostrei no slide anterior, também pode ser um prejuízo para a fertilidade da mulher. Dano ao ovário é significativamente menor quando a cirurgia é realizada por cirurgião experiente. Cirurgia gera taxa de gravidez pós-operatória de 50% e trata a dor. Evidências demonstram a possibilidade de dano à reserva ovariana ser do próprio endometrioma e, portanto, preceder a cirurgia. É uma discussão sem fim, né? Mas é o que a gente tem hoje das melhores evidências científicas. Evidências atuais de possível dano à reserva ovariana pela cirurgia não são fortes o suficiente para impedir esse tipo de procedimento. Por que eu estou frisando isso? Porque a cirurgia de endometrioma ovariano, quando você vai tirar a endometriose dentro do ovário, você acaba lesando células sadias do ovário. E com essa lesão de células sadias do ovário, você acaba diminuindo a reserva ovariana da mulher e diminuindo a fertilidade pelo ato cirúrgico. Então, por isso que precisa de um cirurgião bem qualificado. Como se não bastasse a dor e a infertilidade, os novos estudos agora estão avaliando os problemas que a endometriose pode causar nos resultados obstétricos. Então, esse aqui é uma avaliação com 1.924.000 mulheres incluídas, 2,7% com endometriose, versus 97% sem endometriose, o grupo controle, 21 estudos incluídos, qualquer tipo de endometriose. E olha os resultados, que interessante. Risco de parto pré-termo, né? Nascimento antes de 37 semanas, um risco relativo maior,
de 1,63% nas mulheres com endometriose. Risco de aborto, um risco relativo maior no grupo com endometriose de 1,75%. Risco de bebê pequeno para a idade gestacional, um risco de 1,27%. E o pior de todos, o risco de placenta prévia, 3,03 o risco relativo maior no grupo com endometriose. Então, a gente vê que a doença realmente é um problema mesmo em todos os sentidos. O tratamento, ele deve ser radical ou conservador? Antigamente, tirava-se o útero, os ovários, não tinham dó, né? Abrir a mulher com endometriose era sinônimo de tirar tudo. Hoje, não. O tratamento cirúrgico da endometriose será mais efetivo quanto maior a quantidade de lesões removidas, portanto, essa é a nossa radicalidade, tirar todos os focos de endometriose. Se tem no intestino, a gente tira um pedaço do intestino, se tem na bexiga, tira um pedaço da bexiga, se tem no ureter, reimplanta o ureter na bexiga. Fazemos cirurgias muito complexas para tirar a endometriose de uma forma radical, mas sem tirar o útero nem o ovário da mulher que ainda pretende engravidar. Porém, nós temos duas situações especiais, que é o endometrioma bilateral, por conta daquilo da diminuição da reserva ovariana, e a endometriose profunda de assoalho pélvico bilateral, por conta do risco de lesão neurológica. Nós temos ali o plexo hipogástrico, que tem os nervos hipogástricos e os nervos esplâncnicos pélvicos, e formam o plexo hipogástrico inferior, que são responsáveis pela capacidade da mulher de sentir a bexiga cheia e esvaziar a bexiga, a sentir o intestino cheio e esvaziar o intestino, e ainda de sentir os prazeres sexuais, lubrificar a vagina e sentir o orgasmo. Então, o dano a esses nervos se acontecer bilateralmente na hora da cirurgia, você vai tirar a endometriose e acaba lesionando os nervos, pode gerar prejuízos funcionais para a mulher, e a mulher pode ser necessário que ela faça, por exemplo, cateterismo vesical para o resto da vida, ou seja, tenha que ficar usando uma sonda, um autocateterismo, ela mesma passar uma sonda na bexiga para poder esvaziar a bexiga. É uma coisa muito séria. E a importância da equipe multidisciplinar. Nós sabemos que a endometriose tem 12% de acometimento extragenital, que pode pegar o intestino, a bexiga, o ureter, o diafragma, né, que é esse músculo que separa o abdômen do tórax, a parede abdominal. Enfim, tem hoje já relato de endometriose no pericárdio, endometriose no pulmão, endometriose no cérebro, porque a doença também pode o endométrio pode ser transportado pela corrente sanguínea, pela corrente linfática e acabar indo parar longe da pelve. Então, isso também é um outro problema que a gente fala num outro momento. Para fechar a nossa aula, faltam mais 5 minutos, Isabel, vou falar do climatério. Nós lembramos que a característica central da endometriose é o crescimento dependente de estrogênio. O estrogênio é o hormônio feminino que começa a ser produzido pelos ovários na adolescência, ou seja, na puberdade, e para de ser produzido quando a mulher entra na menopausa. Para de ser produzido pelo ovário. E, na verdade, para de ser produzido a forma mais ativa do estrogênio, chamada estradiol. Não significa que ele para de ser produzido completamente. Ainda temos a forma estriol, estrona, estetrol. E os estudos moleculares são apoiados em que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma sensação de cura, porque ali, quando ela falha o ovário e ele diminui a produção de estradiol, os sintomas da endometriose melhoram muito. Porém, ela começa a sentir os sintomas do hipoestrogenismo, que é os sintomas da menopausa, as ondas de calor, a irritabilidade, a diminuição da libido, o ganho de peso e uma série de outros sintomas. E hoje, praticamente, é quase que inadmissível a mulher sofrer de sintomas da menopausa, se ela tiver condições de fazer a reposição hormonal, ou seja, não tem câncer de mama, não tem nenhuma condição que impeça o uso de reposição hormonal, nenhuma condição clínica. Então, nós temos que entender isso. A mulher, ela tem a sua maior produção de estrogênio entre os 26 e os 36 anos, 25 e 35 anos,
Mas quando ela está numa idade mais avançada, entre os 46 e os 60, ela não é que ela não produz mais nada de hormônio, ela tem uma diminuição da produção, não é mais a fase superativa, mas ela ainda assim produz alguma quantidade de hormônios. Aqui eu mostro a produção. Eu vou dar uma aceleradinha, porque eu preciso terminar essa aula, né? Mas está quase acabando, eu prometo para vocês. E bate o que é interessante desses dois slides, que é a incidência de endometriose nas diferentes fases da vida da mulher. Nesse slide eu estava querendo mostrar isso, que a principal incidência é dos 25 aos 35 anos. E existem mulheres com idade mais avançada que também têm esse diagnóstico. Mas não é que ela começou a ter endometriose com 45, 60. Ela fez o diagnóstico com 45 anos de idade. Só foi descobrir que ela tinha endometriose aos 45 anos de idade. E que bate com a produção hormonal da mulher. Era isso que eu queria dizer, tá bom? Na pós-menopausa, ela ainda produz ali uma produção periférica de estrogênio, né, pelo tecido gorduroso, conversão, ação da enzima aromatase e da estrona também em níveis mais altos ainda, de 40 mais ou menos picogramas. Bom, vou pular esse daqui. Esse daqui é para falar que a mulher, que o foco de endometriose, ele também produz estrogênio pelo próprio foco, isso chama-se produção autóctone, ou seja, aquela glândula, aquele foco de endometriose produz estrogênio e, nesse caso, nas mulheres que sentem dor na pós-menopausa por endometriose, a droga utilizada são os inibidores da aromatase. Outro problema importante na pós-menopausa é a mulher entrar né? Nós estamos falando de mulheres que vão entrar na pós-menopausa, na menopausa, no climatério, com endometriose, né? Então, eu tenho ali o endometrioma de ovário e existe um risco relativo também maior de câncer de ovário em mulheres com endometriose. Então, a gente já sabe que o risco relativo de câncer de ovário é maior na mulher na pós-menopausa e também é maior na mulher com endometriose. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o risco de câncer de ovário é 2 a 3 vezes maior para mulheres do que na população em geral, as mulheres com endometriose. E esse, para finalizar, mulheres na menopausa com história de endometriose e tratamento da menopausa com terapia hormonal. Eu achei esse trabalho muito interessante, porque é uma revisão, né, sistemática com relatos de casos, séries, estudos observacionais, ensaios clínicos, e ele mostrou, encontrou 42 estudos. A média de duração da reposição hormonal foi 7,8 anos e sem oposição ao estrogênio, ou seja, sem uso de progesterona, 31, imagino que era porque não tinham útero, né? Esterectomizadas. A recorrência da endometriose com a reposição hormonal foi em 17. Transformação maligna. O foco de endometriose se transformou num câncer de endométrio naquele foco ectópico em 25 casos. E a mortalidade, 3 casos. Achei isso números assustadores. E aqui, a endometriose tratada, né, através de salpingoforectomia bilateral, também em mulheres na menopausa, das quais 91% delas com esterectomia, com a retirada do útero, 115 terapias hormonais, fazendo terapias hormonais, 57 sem terapia hormonal. Follow-up de 45 meses. A terapia hormonal era era um adesivo de 50 microgramas, mais o Trogestan 200 miligramas, como deve ser. Os resultados: sem reposição hormonal, não teve recorrência. Com reposição hormonal, a recorrência foi de 3,5 e também a endometriose maior que 3 centímetros chegou a 22%. Bom, eu quero finalizar com a endometriose pode ocorrer ou recorrer durante a menopausa, atenção para o risco de transformação maligna dos focos de endometriose, orientar a paciente a procurar o médico em caso de sintomas de endometriose, principalmente se estiver em uso de reposição hormonal, avaliar os riscos e benefícios do uso da terapia de reposição hormonal individualmente, envolver ativamente o paciente no processo de tomada de decisão
e se decidir fazer reposição hormonal, escolher o tipo combinado ao invés do estrogênio isolado e considerar terapias alternativas como tibolona e considerar a obtenção do tecido para histologia se houver suspeita de malignidade. Então, a endometriose é um grande desafio em todas as fases da vida da mulher e eu peço desculpas pelo meu tempo excessivo. Muito obrigado. Parabéns, professor Gibran. Excessivo não, nós teríamos ficado aqui, não é, Suzete, meninas? Vamos Sim, mandar sim, as palminhas, professor Gibran, Joaquim, sim. Vilma, todo mundo. Nós ficaríamos aqui com certeza a tarde toda ouvindo vocês. Slides didáticos, claros, né? Um domínio da temática muito esclarecedora, né? Trazendo informações atualizadas, evidências científicas, né, Gibran? Então, assim, meus parabéns por toda a sua explanação, passando desde a adolescência, né? E aí eu vou fazer alguns comentários, Gibran, antes do pessoal ir colocando no chat, também o Joaquim, a Uhum. Suzete, e todo mundo poder comentar. Então, eu acho, como atenção primária, Gibran, é legal a gente estar relembrando, você colocou a importância da anamnese do exame clínico durante a adolescência, e aí eu deixo, né, os dois alertas, né, Gibran, para a nossa dor pélvica crônica, às vezes, né, que vem muitas vezes aí a violência velada, né, e aí eu queria que você comentasse, porque no diagnóstico diferencial, né, da dor pélvica crônica, em adolescentes, tudo, a gente às vezes tem, né, essa incidência aí da violência velada, né, na atenção primária, e o diagnóstico diferencial com malformações, né, Gibran? Eu acho importante o pessoal que nos ouve lembrar sempre a importância da gente estar fazendo os diagnósticos diferenciais, né? E aí que você trouxe, né, como fator preditor a dismenorreia, né? Então é aquilo que você colocou, né, com muita importância, trazendo que não mais, né, devemos negligenciar, né, a dismenorreia nas adolescentes, né? Então eu achei muito bacana e tá lembrando disso. E na MENAC, Gibran, na mulher adulta, eu acho importante a gente uma grande pergunta para o médico de família que nos ouve, né, para o ginecologia, para o médico geral, generalista, às vezes, ou mesmo a enfermagem que faz aquele acolhimento, né, nas unidades básicas de saúde, se a paciente tem desejo reprodutivo ou não, né? Eu acho que isso a gente tem que estar muito atento e se ela já tem uma lesão também, né, Gibran? Lembrando aí dos endometriomas acima de 4 centímetros, com desejo reprodutivo, que você colocou também, né? Então, eu acho que encaminhar essa mulher, porque se tem a infertilidade junto, essa mulher com certeza tem que ser encaminhada com uma maior prioridade, né? Uma vez ali que você trouxe, né? Que isso impacta também tanto na infertilidade quanto na recorrência da doença, né? Então aí eu quero trazer a discussão de que cada vez mais eu acho que centros que unam endometriose e infertilidade têm que estar muito uniformizados, uma vez que esta mulher às vezes tem um curto período, né, para ter um êxito de gestação, né? Principalmente aí aquelas que estão beirando os 35 anos, né? Lembrar que muitos dos nossos serviços não atendem mais a partir dos 38, 39 anos. E aí uma outra questão crítica que eu deixo, né? Que eu acho que a linha de cuidado de endometriose tem que ter um olhar também para a parte obstétrica, uma vez que a gente tem riscos aumentados para abortamento, a gente tem risco aumentado para prematuridade, que são indicadores nossos que impactam tanto em morte infantil quanto em morte também materna, né? Uma vez que a placenta prévia
que vai nos dar lá o sangramento, né, Gibran? O nosso, enfim, o acretismo placentário, né? Que eu, enfim, vi por 2 vezes na minha vida, eu não quero ver nunca mais, né, Gibran? Porque é, né, uma angústia para o colega que está lá na emergência, né, no centro obstétrico de emergência, e muitas vezes pode ter um desfecho relacionado à morte materna. E na menopausa, eu achei tão lindo, Gibran, que você colocou que não é que se encerra, né? Tem uma menor prevalência. Então, vamos ter um olhar, né, para aquela mulher que usa, né, que tem os sintomas menopausais, né? Mas aí eu deixo um outro alerta também aqui para o pessoal da atenção primária. Fazer diagnósticos diferenciais com neoplasia é fundamental e estar, né? E estar com os exames de rastreamento em dia. Então, eu queria fazer esse compilado, né? Te agradecer que foi maravilhosa a sua e abrir a sua explanação e abrir para o pessoal do chat. Eu só dei uma cutucada, viu, Gibran, em algumas Pitadinha. coisinhas, mas eu acho que é importante para essa reflexão que a gente abre aqui, né? Tá bom? Então, Eu achei Posso muito obrigado. começar, Isabel? Agradeço muito, viu, Isabel, pelos comentários. sim, por favor. Quero agradecer ao professor Gilbran, né? Um conteúdo bem específico, bem objetivo, de fácil entendimento, né? Como a doutora Isabel comentou, nós devemos ter aí muitos médicos da família, muitos generalistas, né? Eu trabalhava no município de São Paulo, quando nós fazíamos as capacitações, normalmente era aquele médico recém-formado que não tinha muita experiência na ginecologia, não era ginecologia, né? E muitos deles tratavam até a anticoncepção oral, hormonal, né? É, com intervalo de 7 dias. É contínuo? Não é. Então, eu estou replicando a dúvida deles. E outra coisa, lá atrás sempre se comentava que o aumento do fluxo menstrual, excluindo as patologias clínicas ou ginecológicas, isso influi, né, daquela fala que pode o fluxo menstrual refluir e nós deveríamos diminuir esse fluxo menstrual e se deveria como? Por favor. Excelente, Joaquim. Agradeço as perguntas. O anticoncepcional, os estudos já mostraram que o uso contínuo é mais efetivo do que o uso cíclico, ou seja, o 21/7 ou mesmo o 24/4. Então, o Uhum. uso contínuo é mais efetivo tanto na melhora dos sintomas, quanto nessa questão de refluxo de células endometriais para dentro da cavidade peritoneal. E, considerando na mesma linha de raciocínio, o fluxo excessivo é, sim, uma das causas de, de formação de endometriose, né? Inclusive nas pacientes com malformações congênitas que acabam tendo esse refluxo pelas tubas, né? Essa teoria da menstruação retrógrada que foi totalmente intuitiva por um colega inglês em Isso. 1925, que criou essa teoria. Até hoje essa é a principal teoria que justifica a endometriose. É a Aham. menstruação retrógrada, e com aquele sangue que reflui pela tuba vão células endometriais que acabam se implantando no peritônio. Então, quanto mais ela sangrar, mais ela terá menstruação retrógrada, e quanto mais menstruação retrógrada, mais risco dela ter endometriose. Agradeço. Obrigado. Imagina. Podemos ir, Isabel, para o chat? Ou se alguém quiser fazer algum. Sim, podemos ir para o chat. Vamos olhar lá. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Janaína, você sempre fala, Jana hoje está Fala, quietinha. Janaína. Suzete. Mirena. Ah, o Peterson. Da onde que é o Peterson, meninas? Edson da Vocês região sabem? norte. É lá da Região supervisão. Norte? Tá. O Peterson pergunta: Mirena, ainda é a melhor opção?
Todas as opções hormonais têm resultados semelhantes nos trabalhos científicos. Não há superioridade de nenhum sobre o outro, a princípio. Todos eles oferecem uma melhora nos sintomas da dor em torno de 70% a 80%. Seja Mirena, seja pílulas combinadas, seja progesterogênio isolado, qualquer um deles tem. A questão é a adaptação do paciente ao aquele fármaco, aquela medicação que está sendo utilizada. Então, Mirena, como ele não tem metabolismo hepático, como a ação dele é direta lá dentro do útero, para as mulheres que conseguem alcançar a amenorreia, né, ficar sem menstruar quando usam Mirena, é excelente, que ele tem 5 anos de duração, ela fica sem menstruar, sem cólica, é realmente muito bom, mas ela poderia ter esse mesmo resultado fazendo uso de uma pílula por via oral. Ele está aqui agradecendo, Gibran. Ótimo, obrigado. Imagina. Alguém? Mais alguma pergunta, professor Gibran? Se tiver, eu posso comentar alguma Eu ia coisinha. falar, eu ia cutucar. Professor Gibran, vamos lá. Eu estava aqui pensando na pergunta do Peterson, e aí eu me lembrei que o protocolo da prefeitura da cidade, gente, de São Uhum, Paulo, inclui, né, o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel com 52 miligramas, né, para mulheres com um rol aí de bastante diagnósticos, mais o do sangramento uterino anormal, enfim. Mas aí, pegando esse gancho do Peterson, eu acho importante, né, Gibran, a gente lembrar que você tem a qualidade de vida, o alívio da dor, né? Mas o médico que ele está lá na ponta, ele sempre tem que se perguntar se ela tem desejo reprodutivo ou não, né? Porque eu acho que a gente até pode fazer a inserção do Mirena, né? E eu posso dizer o nome comercial, porque por enquanto ainda não tem, né? Nenhum na uhum, rede, mas assim, a gente pode fazer a inserção, né, Gibran, pensando ser mais um elemento, né? uhum. Ferramenta de amenização de dor dessa paciente, né? Mas eu acho que a gente não pode perder o norteamento que se essa mulher tem o desejo reprodutivo, que ela tem que ser encaminhada também para um local, né, onde ela possa dar, né, aí continuidade para esse tratamento. O que você pensa a respeito disso, Gibran? Queria que você colocasse, e qual a faixa etária que você diria assim, olha, não deixa passar, né? Não percam essa oportunidade, né? Eu gostaria que você comentasse. Olha, Isabel, eu acho que sim, né? O Mirena realmente ele tem um benefício muito grande, é um LARC, né? Um anticoncepcional de longa duração. Hoje já é preconizado, inclusive, para adolescentes. Antigamente existia uma máxima, uma regra que não podia colocar DIUs em mulheres nuligestas. Hoje isso já não é mais assim. E nós colocamos Mirena em adolescentes com dismenorreia intensa, mesmo que não tenha alteração em exame de imagem mostrando sim, a presença da lesão de endometriose. Mas, de qualquer maneira, é um anticoncepcional de longa duração. Então, esse timing tem que ser muito bem discutido, para que a paciente não perca o time da reserva ovariana dela. Porque ela coloca lá um Mirena aos 32 anos de idade e sai sem orientação, e o Mirena faz o efeito dele de anticoncepção, além de melhorar os sintomas da dor. Quando ela resolve retirar o Mirena, ela descobre que ela tem uma reserva ovariana super baixa. Está lá com 37, 38 anos de idade, porque hoje já se fala da eficácia do Mirena de 6 a 7 anos, né? Então, essa é uma questão que precisa ser muito bem ponderada e conversada, né? Na verdade,
A medicina, ela é baseada em anamnese, né? Em conversar com o paciente, ouvir o que o paciente tem a dizer, fazer uma busca ativa de sintomas e também ter tempo para explicar ao paciente aquilo que ele precisa entender. Uma outra coisa que me chama a atenção não é nem a questão do Mirena, é o Dienogest. O Dienogest é um progestageno isolado que foi lançado no mercado como remédio para a endometriose. E na pílula, na bula do Dienogest está escrito: este medicamento não é uma pílula anticoncepcional. E muitos pacientes tomam Dienogest para melhorar o sintoma da endometriose e acreditam que elas não estão tomando uma pílula, que elas podem ficar tomando Dienogest e tentando engravidar. Só que ele não permite que ela engravide. É praticamente impossível uma mulher engravidar em uso de Dienogest, porque ele é um progestagênio, vai levar a uma atrofia endometrial e ela não vai engravidar, com certeza. Então, são situações que a gente precisa estar atentos para não cometer nenhum tipo de iatrogenia. Obrigada, professor Gibran, pela lembrança também do Dienogest. E, Gibran, aqui vai a Janaína de Ribeirão Preto, da DRS Ribeirão Preto, Janaína Tintori. E quem tem endometriose tem mais chances de ter adenomiose? O diagnóstico é o mesmo? Muito bacana, gostei muito dessa pergunta. Na verdade, Janaína, a adenomiose, apesar de ter esse nome diferente, né, ele significa glândula no músculo. Adeno é glândula, miose, músculo. Glândula no músculo. A glândula que nós estamos falando é o endométrio. E o músculo é o miométrio. Então, a endometriose é classificada como a presença do endométrio fora da cavidade uterina. Então, a adenomiose ficaria no intermédio ali, ela não chegou fora da cavidade uterina, ela está na parede do útero, tá? Né? Então, é quase que a mesma coisa, vamos dizer, né? Só que eu ainda acho a adenomiose um pouquinho pior, porque a endometriose eu consigo tirar cirurgicamente. Eu consigo que a paciente entre na minha sala de cirurgia, na minha cirurgia e saia sem endometriose. Por quanto tempo ela vai ficar sem endometriose? Em média, 5 anos, mais ou menos, ela, se ela não fizer nada, né? Porque se ela fizer a cirurgia, ficar grávida, logo em seguida ela vai se proteger da doença. Mas a adenomiose não. A adenomiose, ela é uma doença de infiltração difusa. Ela infiltra difusamente a parede do útero. E cirurgias para adenomiose não são cirurgias interessantes. Então, por exemplo, é muito difícil a gente operar uma adenomiose de uma mulher que pretende ter filhos. Então, uma vez que ela tem adenomiose, se não for o tipo focal, que forma uma coisa chamada adenomioma, quando a gente tem um adenomioma focal, vou lá e tiro. Ok. Mas quando ela infiltra de forma difusa, que é o espessamento da zona juncional, a parede uterina fica grande, fica larga, fica grossa. Essa forma de adenomiose, eu não recomendo o tratamento cirúrgico. Aí existem outras maneiras de melhorar a situação para quando ela for tentar engravidar, que seria com o uso dos análogos do GNRH. Aí é uma outra historinha. Mas, voltando à sua pergunta, é, hoje tem muito mais diagnóstico de adenomiose do que no passado. No passado, achava-se que a adenomiose era uma doença que dava em mulheres multíparas ou que tiveram sido submetidas à curetagem pós-aborto. E hoje a gente está cheio de diagnóstico de adenomiose em nuligesta, em mulher jovem. Então, a medicina é uma ciência de verdades transitórias e a gente estuda o tempo todo para tentar acompanhar essas transições da medicina. Joaquim, comentários Posso fazer dois finais. comentários. Um é Suzete, rapidinho, claro, outro é... claro, por favor. Então, agora está... A gente vê muito dessas perguntas, principalmente nos nossos colegas que são generalistas, e mesmo até gineco, né? Porque é uma coisa, no início, a gente tem o Mirena, como foi falado, o sistema intrauterino, né? E a gente tem pelo mesmo laboratório que Elina, né? Que tem um sistema intrauterino com uma quantidade hormonal quase um terço a menos, né? Um pouco mais. Isso interfere ou não? Ou só se
inserir, fazer o acompanhamento clínico e resolver, tanto faz um como o outro. Não, Ou não pode tanto falar. faz, não, Joaquim. É o Uhum, Mirena, sim, ele tem uma ação já considerada efetiva como tratamento para sintomas de endometriose e sangramento uterino normal. uhum. Cailina está sendo usado exclusivamente como anticoncepcional. A dose Ah, não ótimo. chega a ser terapêutica. Outra coisinha a mais, não abusando. Imagina, à Eu vim da disposição. prefeitura, como a doutora Isabel falou, existe um protocolo, né, do procedimento para endometriose, né, que é a visão do médico na atenção primária, secundária e terciária. Então, não sei se o senhor conhece ou não, quem for da prefeitura, por favor, eu já saí há uns 8 meses, não sei se continua, mas acredito que sim. Então, aquele médico hoje, lá na atenção primária, diante de uma dor pélvica crônica. É ou não é? Ele faz anamnese, como o senhor falou, de importantíssimo. ah, não é ultrassom transvaginal com preparo intestinal, não é um pouco difícil, mas pode se conseguir, não é? E essa paciente fica a nível de atenção primária, tratamento clínico. Vamos supor que o tratamento clínico não está resolvendo. Aí ele é encaminhado ao setor secundário, onde aí já é um ginecologista, onde lá o colega poderá pedir até ressonância, se ele quiser, ou ficaria com ele, ou se fosse diagnosticado uma endometriose profunda, aí encaminharia para um ambulatório hospitalar. Comentário seu, do ponto de vista técnico e até das dificuldades que a gente pode ter nas instituições públicas para diagnóstico. Eu vou te fazer um comentário muito bem embasado, Joaquim. Eu passei 28 anos no estado, no Hospital Pérola Byton, e 12 anos como diretor do departamento de endometriose. E lá dentro do Hospital Pérola Byton, nós montamos uma equipe muito especializada para atendimento a mulheres com endometriose e fizemos um número recorde de cirurgias de endometriose no SUS. Isso está registrado no site, no DataSUS, é muito acessível, inclusive. Foram 12 anos, nós fazíamos cerca de 15 cirurgias por mês, né, em média, e isso deu uma quantidade muito grande comparado aos outros hospitais do SUS que atendem mulheres com endometriose. Então, o grande problema da endometriose hoje no SUS é a falta de centros de referência para É, receber essas pacientes da rede primária e secundária. Você disse que saiu da prefeitura há 8 meses e eu entrei na prefeitura há 3 meses. Eu estou agora como coordenador do programa de endometriose da Secretaria Municipal de São Paulo. E nós montamos um centro de referência ao tratamento da endometriose no Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha. O que eu descobri, né, a duras penas, é que as mulheres da rede municipal não tinham atendimento terciário para endometriose. isso. Não tinha. Quando eu comecei lá no Pérola Byton, o meu centro de referência de endometriose, também não tinha nada, tirando as autarquias, HC, e outras instituições escola, Uhum. na rede dos 17 hospitais do estado de São Paulo, não havia também, quando eu montei lá no Pérola Byton, e agora montei lá no Cachoeirinha, e nós estamos com um centro de referência lá, e está sendo muito bom para as mulheres da rede da municipal. Nós temos atendimento ambulatorial de segunda a sexta, atendemos 24 pacientes por dia, temos atendimento com fisioterapia, nutrição, e estamos fazendo atualmente 3 cirurgias por dia. Já fizemos 87 cirurgias desde o dia 11 de Beleza. março. É um número recorde, né? O secretário de Saúde, doutor Zamar. Zamarco, apoia totalmente essa iniciativa. Eu fui agraciado com esse convite e estou fazendo o melhor que eu posso. Contratei é, uma quantidade de colegas são meus amigos, né? De Sim. longa data e que eu sei que sabem o que estão fazendo, né? Muitos são ex-alunos meus. Então, nós estamos lá com uma turma de 32 médicos mandando ver na endometriose. Agora vai. Ótimo. Mas, nesse caso, a atenção primária faz uma triagem, é isso? Por um A atenção protocolo. primária vai fazer a triagem, exatamente. E a gente, Uhum.
Eu estou impressionado com a gravidade dos casos que eu estou recebendo lá. Mais graves do que do Estado. Estou impressionado. Caramba. Acho que alguma coisa diferente ali aconteceu. Muita falta de diagnóstico, muita falta de atenção a essas mulheres que fez com que elas progredissem a doença delas de uma forma absurda, assim, porque a doença é progressiva, né? Sim, 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 sim. Então, a atenção primária ela vai ouvir, porque o diagnóstico é clínico. Sim. Você fazendo o diagnóstico através da anamnese, exame físico, você já sabe que a paciente tem endometriose. O exame de imagem, tanto o ultrassom quanto a ressonância, ele vai fazer o mapeamento. Ele vai dizer qual o tamanho do problema lá dentro, entendeu? Uhum. Porque, como a gente sabe, uma mulher com muita dor pode ter uma endometriose desse tamanho, e uma mulher com pouca dor pode ter uma endometriose enorme. Então, Aham. é para isso que serve o exame de imagem, para que nós possamos fazer o mapeamento, né? É por- Então, ele vai fazer o diagnóstico lá, na UBS. O próprio médico da família poderia fazer, poderia fazer esse diagnóstico, se ele tiver essa informação, se ele tiver essa instrução, né? Nós trabalhamos muito para isso, né? Eu sou da comissão da Febrasgo, sou da Sociedade Brasileira de Endometriose, a gente Uhum. dá aula para o Brasil afora o tempo todo com essa missão de tentar. Mas o problema é que você vai dar aula de endometriose, só vai ginecologista que quer Sim, entender sobre endometriose. Nem o sim, ginecologista geral vai numa aula de endometriose. sim, sim, Sim. sim. Eu acho Legal. importante, só para, obrigada, Joaquim, das suas Uhum. colocações e do Uhum. pessoal. Só para finalizar, né, Gibran, que eu já entrei 8 minutos atrasados, mas a gente já está aí passando 10 minutos, né? Então, eu acho, Gibran, importante a gente pensar aí que a estratégia de saúde da família, ou os médicos de família, né? Enfim, ou os médicos que atuam na atenção primária, né? É fundamental a gente trabalhar com classificação de risco, né? Tirar essa ideia aí da triagem e aí pensar mesmo em classificar o risco, né? Então, e dentro dessa classificação de riscos, Gibran, a gente pensar o que eu brinco assim é que às vezes a gente encaminha o paciente para o terciário, ou o terciário encaminha para a gente, né, lá no Hospital das Clínicas e no Centro de Saúde Escola Paula Souza, e aí às vezes eu brinco, quando eu estou lá no, no Hospital das Clínicas, eu falo para que encaminharam? E quando, e quando eu estou lá no Paula Souza, eu às vezes brinco, poxa vida, o que essa mulher está fazendo aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que parar, né, com exatamente com isso, né? Eu acho que um dos atributos da atenção primária é a coordenação do cuidado. E aí eu vou além, Gibran, dos atributos nossos, né, como ginecologista, formadores de opinião, faculdade de medicina, né, é nós dizermos assim, o que a gente quer receber, baseado em classificação de risco. Então, assim, o que eu quero receber lá no HC, baseado em classificação de risco? Então, quem é a mulher de risco? É a mulher que está na MENACNE, com desejo reprodutivo, que tenha menos de 38 anos, porque acima de 38 anos não vai dar para encaminhar para não ir um serviço de infertilidade, né? Então, assim, nós temos um olhar um pouco mais ampliado, né, do que eu quero receber. Então, eu quero receber essa mulher com citologia, com ressonância, com menos. Vamos trabalhar em protocolos específicos que esclareçam aquilo que a estratégia de saúde da família deve fazer. Então, vamos trabalhar com preditores, né, de risco. Então, a dor pélvica com menos de 25 anos é um preditor de risco. Aquela mulher que tem um endometrioma acima de 4 centímetros é um preditor de risco para aquela que é nuligesta e que tem desejo reprodutivo. Então, vamos fazer um protocolo específico para aquela mulher que eu tenho que receber. Eu acho que não é nem a que eu quero receber, é a que eu tenho que priorizar, tá?
Porque sim, porque quando a gente conversa com saúde pública, a gente tem que ter prioridade, né? E a gente, sem dúvida nenhuma, tem que ampliar, né? Porque a gente não tem um Gibran nesse Brasil continental, né? E então, assim, eu acho importante a gente. Esse é um espaço de reflexão mesmo, Gibran, e às vezes eu dou essas cutucadas, né? Em todos nós, né? Porque é em mim também, né? É, e da gente pensar, né, no que a gente realmente quer receber e quem são as mulheres que são, por classificação de risco, prioridade dentro de uma instituição terciária, dentro de uma autarquia, né? E dentro desses centros especializados. Então, aí, nesse pensamento, aí eu gostaria, eu já vou te dar a palavra de como que, né, como que você gostaria que finalizasse esse grande desafio que é a endometriose. E aí também eu deixo o Joaquim, a Suzete, as meninas finalizarem e vamos dar muitas palminhas, porque foi, foi do coração, né, meninas? O professor Gibran nos honrar com a presença dele. Pode falar, Gibran, a finalização do nosso YouTube é sua. Bom, Isabel, antes de mais nada, agradeço muito por tudo. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que há necessidade de um fluxograma de encaminhamento, sem sombra de dúvidas. Mas tudo isso é muito difícil. Tudo é muito difícil. O exame, conseguir o exame é difícil. O profissional que está fazendo o exame talvez não seja tão capacitado para dar um resultado fidedigno. A medicação, eu tive que protocolar o Dienogest, o Desogestrel, na rede pública municipal, porque não havia isso protocolado no Remume. Então, a única coisa que tem para oferecer para paciente com endometriose na UBS é ciclo 21. Então, a gente vai se deparando com situações que são muito longe do ideal e do que poderia acontecer, e não é nem por falta de dinheiro, porque dinheiro nosso país tem, nosso governo tem, o Ministério da Saúde tem, o SUS consegue, porque tudo que eu peço, desde a época do Pérola Baito até agora na prefeitura, aparece. O que falta falta é gente que esteja disposto a fazer relatório, solicitar, preencher formulário, enfim, que para eu conseguir fazer a solicitação do Dienogest do Desogestrel foi um trabalho grande, porque é um formulário grande, tem que fazer pesquisa de preço, consumo, tal, tal, tal. Se é uma pessoa mais preguiçosa, desanima ali mesmo e deixa elas tomando ciclo 21 mesmo, tá bom. Então, eu acho que é uma questão mesmo de iniciativa, de vontade, Eu abracei a luta da endometriose, é uma coisa que faz parte da minha vida profissional desde o começo. Meu pai era médico, faleceu infelizmente, mas ele foi médico durante 56 anos, ganhou até aquela plaquinha do CRM, e ele falava para mim uma coisa que eu não vou esquecer nunca, que ele era ginecologista e cirurgião geral, né? Ele falava para mim assim: meu filho, como que você opera tanta endometriose? Eu já operei tanta gente, nunca vi uma endometriose na minha vida. Ou seja, ele deve ter visto milhares, só que ele não sabia que aquilo era endometriose, né? Então é aquela história do ultrassom também. Quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. Sim. Ele, não sabe- ele deve ter passado pela endometriose inúmeras vezes, né? Ele chamava de pelve congelado. Falei, pai, você já viu pelve Ah, congelado? tá. Aí ele falava várias vezes, então aquilo era endometriose. Então é isso. A endometriose entrou na minha vida muito cedo, desde a residência que eu encantei com a endometriose. Era uma coisa que ninguém gostava de atender paciente com endometriose. Até porque não tinha exame de imagem para fazer diagnóstico, ninguém sabia fazer laparoscopia, ninguém sabia fazer nada. A única coisa que tinha era Zoladex, análogo do GNRH. Sim. Aplicava Zoladex na coitada, ela ficava lá 6 meses morrendo de calor, Uhum. depois ela voltava, ela melhorava da dor, voltava.
com dor de novo, porque passou o efeito Zoladex e dava Zoladex para ela de novo. Então, isso era muito triste, né? Então, eu acredito que, resumindo, que se deixar, a gente vai ficar conversando aqui a tarde inteira. Uhum. Eu acho que o fluxograma que você mencionou sem sombra de dúvidas, algo que vale a pena investir nisso, para a rede pública de um modo geral, Legal. de encaminhamento para a rede terciária, sem dúvida, de orientação ao médico da OBS, uma cartilha. O que fazer Passo com a ela, passo. passo a passo. E se precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Ah, pronto, é isso que eu queria ouvir. Tá ótimo. Oba, conseguimos. No Meninas! finalzinho da aula, conseguimos. Ah, ah, enxugamos, Opa, enxugamos, não pode apertamos, reclamar apertamos. que nós vamos chamar ele. Agora a gente tem que apertar mais agora, ó, Suzete, meninas, a Isso. gente tem que apertar mais. Professor Gibran, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, as palminhas das meninas, de todos, corações, palmas. Lembrar, né, gente, que o nosso Fórum de Assistência à Saúde da Mulher, nos diferentes ciclos de vida, a nossa terceira edição aqui de 2024, fica gravado, né? E aqui acho que tem um comentário aqui que foi encantadora a sua aula. Parabéns pela explanação. Tem vários comentários aqui no chat. Parabéns por todos os envolvidos no fórum. Parabéns, gravado. Sim, ficará gravado, pessoal, lembrando. E vamos agradecer, né, a oportunidade de, desta vez, essa tarde, né, essa explanação, sem dúvida nenhuma, encantadora, esclarecedora, do professor Gibran. Muito obrigada, Gibran, mais uma vez. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pela amizade e vamos em frente. Obrigado, Gibran, Isabel. aqui em nome da área da saúde da mulher, como coordenador, o professor Edmundo Baracá, nossa coordenadora Marisa, meu nome, acho que eu posso falar em nome também da Suzete, eu quero só agradecer mais uma vez, foi muito esclarecedora, acho que essa aula vai para os confins do Brasil, né? Pegando aquele médico lá da ponta, naquela UBS, enfatizando que o diagnóstico é clínico, né? A gente via muitas pacientes nas UBS com todas essas queixas, não, eu preciso de uma ultrassonografia transvaginal, e ficava esperando a ultrassonografia ver navios, né? E a gente pode já intervir nesse início aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela orientação e o conhecimento, tá bom? Qualquer Muito coisa, obrigado. nós te chamamos de novo. Um É, abraço. Muito tá obrigado. gravado, hein, professor? Tá gravado o seu É, sim aqui para apoiar a nossa linha de ah, cuidado, se for o caso no ah, estado. Lembrando a todos que o nosso próximo encontro vai ser 12 de junho, e a gente vai falar de sexualidade nos ciclos da vida também. Então, logo mais a gente E disponibiliza o hoje, folder. né? e hoje tivemos, Suzete, aqui a Vilma está colocando no chat, o pessoal de Portugal. Opa, Olha meus aí, agora, conterrâneos lá. Opa, um abraço a agora o todos aqui. pessoal, agora o pessoal está agora nos assistindo em Portugal. A Bacana, os Então, gente, colegas. a gente distribui o link e vai para toda a galera. é isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada a todos pela presença e uma Um ótima abraço a tarde. todos, um beijão a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Foi um prazer. Tchau, meninas. Boa tarde, Tchau, meninas. doutora. Quando fala Obrigada. menina na Tamo atenção da junto. mulher, antes era só menina. Aí você tem que Desculpe, falar meninas Joaquim, e um menino. desculpe. Tá bom. Meu Deus do Agora céu, nós temos um pessoal, me menino na ajuda, equipe. Temos um pessoal, me menino aí. ajuda. Beijinho. Tchau, Desculpem, obrigada, desculpem. A gente. todos, a todos, a Tudo. todos.